Em tempos atuais, o audiovisual, ou seja, a imagem mais o som, está dominando todos os espaços. Está indo de encontro ao que dizia o sábio Confúcio há séculos atrás: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E você que enxerga longe é o nosso convidado. Seja bem-vindo ao nosso programa que vai começar falando de cinema. Fazer um filme é fotografar um sonho. Existem muitos processos para chegar até isso. Desde da idealização de uma história, seja sua ou de uma outra pessoa, a concepção imagética dela, narrativas, propriamente o roteiro, para finalmente formar uma equipe com os atores, com diretores de arte, diretores de fotografia, pessoal da iluminação, eletricista, som, né? É muita gente junta para fazer um filme. Então é legal ter o pessoal que é de confiança, né? Para se entender dentro de um set. O set envolve muitas pessoas, envolve estresses, né? Atrasos, né? Então é muito legal pensar tudo isso antes, mas fazendo um filme é realmente transformar um sonho em realidade, né? O cinema é a reprodução da vida, então a gente tenta fazê-la da melhor maneira possível. O roteiro do Serena Imortal, ele se passa com uma moça que sofreu uma violência, ela foi estuprada por um amigo e ela está ali tentando resgatar a confiança dela, porque ela vive aquele trauma, ela não consegue dormir à noite, então ela resolve voltar no local que aconteceu a violência. E aí que começa o filme, né? Ela se depara com um vampiro. Então o que me tocou nesse filme é que ela tenta resgatar a força que tem dentro dela, né? Ela sofreu tudo aquilo, colocaram uma memória que ela não queria, né? Uma coisa ruim para a vida dela que poderia bloquear, mas ela está, de certa forma, tentando se libertar, né? Ela está buscando isso. Então foi isso que me chamou a atenção na personagem. Eu acho que o cinema é uma das artes mais completas e complexas que existem, no final das contas, né? É necessário um conjunto de pessoas, não que outras artes também não precisem disso, mas eu acho que, por exemplo, quando eu fotografo, né? Pego minha câmera, saio, faço minhas fotos, mas sou eu e o assunto, né? Cinema você não faz sozinho, então é uma arte complexa, né? E completa ao mesmo tempo, porque você abarca, você tem teatro dentro do cinema, você tem música dentro do cinema, tem fotografia dentro do cinema. E assim, por acreditar no cinema como uma forma de expressão tão grande, em momento algum eu hesitei, sabe assim, eu recebi com muito carinho, né? Claro que a gente sente aquele friozinho na barriga, né, no momento, mas eu pensei e decidi participar do projeto do Cão Maior, também, né, por esse motivo, mas principalmente pela abordagem do curta, né, assim, pelo potencial. Produzir um filme hoje é bem complexo, assim, principalmente no Brasil, né, porque a gente tem muita limitação. Mas basicamente ele começa com uma ideia, né, um sonho que alguém teve, uma história que alguém vivenciou. E a partir daí é montado um roteiro, né? Geralmente o roteirista ele pega aquela história e coloca ela num formato que pode ser lido por vários técnicos da área do cinema. E aí cada um tem a sua responsabilidade, né? E aí a gente vem para a parte da pré-produção, que é onde a gente vai definir, né, se o roteiro está de acordo com aquela ideia, se a fotografia vai conseguir se adaptar àquele roteiro, se os atores estão de acordo com as falas, né, com o que está sendo, o que eles estão lendo ali, se é natural, se eles vão conseguir colocar isso para o personagem, e se a gente vai conseguir os cenários que são colocados ali, né, que estão sendo planejados, né. E aí depois disso a gente passa para a hora da produção mesmo, da gravação. Então aí a gente parte com todos os equipamentos e toda a equipe que a gente conseguir, né, que estiver disponível, e aí a gente vai para as locações para poder gravar. Geralmente tem uma dificuldade muito grande porque você nunca tem um cenário perfeito ou ideal, sempre aparece alguma né, dificuldade ou algum empecilho que você tem que resolver ali na hora, e isso acaba, principalmente em produções pequenas, atrasando um pouco o processo todo. Mas
a gente vai resolvendo ali. E depois disso, depois que todo o material já foi captado, ele é levado para a ilha de edição e aí a gente faz toda a montagem do filme e depois a finalização. Para aí sim a gente disponibilizar ele, ou seja, em cinemas, né, que disponibilizarem o espaço, ou na internet, né? Então esse é todo o processo assim que a gente faz, que a gente tenta seguir, né, da melhor maneira possível, né, sem ter muito problema, tentar planejar bem na pré-produção para conseguir que seja uma coisa bem realizada. Bom, Cão Maior foi selecionado por um festival na Alemanha, em Weimar, né, no Asa Humanitarian Film Festival, que é um festival de cinema humanitário. E então a gente brinca que o cão maior, né, é um cão que sem coleira porque ele está indo onde ele quer ir. E, então, São Tomé das Letras, Fama, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, né, o filme está caminhou por vários locais, né, a gente ficou muito satisfeito com essa adaptação. E aí eu cheguei em O Sereno Imortal, que não é um terror de gênero, mas transita neste meio. E a gente fala de violência contra a mulher. E acontece, a gente filmou em Poços de Caldas e tentamos criar uma imagem que de alguma forma fosse icônica. Filmes são muitas vezes lembrados por imagens, né? E se você pega alguns grandes clássicos do cinema, vem aquela imagem, aquela grande cena na cabeça, e aí a gente decidiu colocar um casal sentado no braço do Cristo de Poços de Caldas. Né? E quem ver isso, seja lá em Natal, vai ver, poxa, isso é onde? Rio de Janeiro? Onde que é? Não, é Poços de Caldas. Né? Então a gente vai tentar, nós tentamos eternizar um cartão postal da cidade em um filme. Né? E espero, né, que de alguma forma isso seja lembrado e isso seja relevante para a cidade e relevante para o cinema. Penso que o cinema é algo muito grande. Eu vou passar e o cinema vai ficar. Mas eu espero deixar alguma contribuição para que alguém futuramente possa utilizar alguma coisa do que pensei. Criticamente, narrativamente, teoricamente, eu acho que o cinema se desenvolveu demais, né? Graças às pessoas que não só faziam cinema, mas criticavam, escreviam, pensavam sobre. Então a ideia é justamente essa, ser relevante para o cinema, porque o cinema sempre foi extremamente relevante para mim. Ele praticamente me educou, construiu o meu caráter, né? A minha preparação foi vendo, eu vi alguns vídeos de como que as mulheres contam quando sofreram violência, né? Porque não é um contar assim comum. Geralmente tem horas que tem raiva, choro. E uma das coisas que eu fiz, na época que o Marcelo me convidou para o filme, a Joana Maranhão veio na Feira do Livro. Ela deu um depoimento sobre a violência que ela sofreu com o instrutor dela, né, o técnico da natação. E ali, a maneira dela contar aquilo tudo, eu fiquei prestando bem atenção, que tinha momentos de raiva, momentos de angústia. Então, foi o que eu usei para tentar me preparar para poder passar a mensagem do personagem. Eu acho que se a gente tivesse mais apoio, e também até próprio, quando a gente fala de apoio, a gente fica pensando só nas empresas que tem que investir dinheiro e sei lá, às vezes noticiário, e às vezes assim, o apoio ele tem que vir até próprio da população. Porque eu vejo muito assim, cinema brasileiro, algum filme brasileiro está passando em algum cinema, e o pessoal fala, eu não vou assistir porque é filme brasileiro, sabe? Eles não dão nem a chance de gostar ou não daquele filme. E isso vem muito da cultura do Brasil, de achar que só filme estrangeiro ou de Hollywood que vai ser bom. E a gente tem muito material bom sendo feito no Brasil, principalmente nas cidades do interior. Né? Então, essa dificuldade que a gente encontra no público, eu acho que ela é a principal. Porque a partir do momento em que o público começar a consumir esse produto próprio brasileiro, eu acho que aí a gente vai ter mais investimento, a gente vai ter mais pessoas correndo atrás dos seus sonhos, porque a gente vê muita gente que gosta da área, que gostaria de estar trabalhando, gostaria de ser um ator, uma atriz, ou um diretor, ou um fotógrafo, e eles não fazem porque sabe que é um caminho que ele é assim, ele é extremamente complicado. Você não tem investimento, você não tem retorno financeiro, se tem é muito pouco. Então eu acho que começa aí a partir do público consumir esse conteúdo, né? Dar a chance de gostar ou não daquele filme, né?
Então, eu acho que o principal é começar por aí, né? A tentar vencer esse desafio. Da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura.